noite, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Deus esteja com cada um de vocês. Estamos começando mais um culto nessa hora. Eu gostaria então de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Leremos o Salmo de número 9, versículos 1 e 2. Salmo número 9, versículos 1 e 2. A Jéssica vai estar fazendo essa leitura nessa hora. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Há o convite então do salmista para que a gente possa se alegrar no Senhor e cantar louvores pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Apesar de estarmos passando por momentos difíceis, de doenças, de desastres naturais, mas a palavra do Senhor nos encoraja a louvar ao nome do Senhor, mesmo em meio a situações adversas que temos enfrentado. Eu gostaria então de nesse momento estar orando, colocando as nossas vidas diante de Deus, colocando esse culto diante de Deus, que Ele possa nos abençoar nesse momento. Vamos estar orando nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos, Senhor, nessa hora, Pai, agradecidos a Deus pela Tua palavra lida nessa hora. Que o Senhor venha abençoar, Pai, esse momento do culto, Pai, o qual estaremos entoando louvores ao Senhor, Pai, e nos ajuda, Deus, a ter um coração grato e alegre na Tua presença, Pai. Apesar de tantas coisas ruins que têm acontecido no Brasil e no mundo, mas o Senhor tem guardado as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, a cada dia, Deus, a louvar e a engrandecer o nome do Senhor. Fica conosco nesse momento, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos estar louvando ao nome do Senhor. O nosso primeiro cântico, então, é um pedido para que Deus possa transformar o nosso coração. Crie em mim, ó Deus, um puro coração, que a gente possa estar nesse momento, nos derramando diante do Senhor, colocando o nosso coração diante de Deus, pedindo para que Ele possa sondar e ver mesmo se há algum caminho mal nas nossas vidas, que Deus possa transformar o nosso coração e a nossa maneira de viver. Vamos estar louvando ao Senhor nessa hora juntos. Coração
ser o desejo do nosso coração, que Deus possa mesmo criar em nós um novo coração, que Deus mesmo possa criar em cada um de nós um novo coração e acender em nós a alegria da salvação. Precisamos nos alegrar sempre no Senhor. O nosso próximo cântico, então, é um pedido para que o Santo Espírito de Deus possa inundar o nosso coração, fazer transbordar em nós a alegria. As virtudes procedem do nosso Deus, como águas claras de um rio cristalino. Ao nome do nosso Senhor Jesus. O nosso último canto, então, fala que nós devemos exaltar o Cordeiro Santo de Deus, que exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, pela maneira como Ele tem nos guardado, porque ninguém pode intentar contra o braço forte desse Cordeiro maravilhoso. Louvemos ao Senhor nessa hora. Exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus.
Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando nesse momento que antecede a palavra do Senhor, que Deus possa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa receber a palavra do Senhor. Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, agradecidos, Deus, por esse momento, pela oportunidade que temos, Pai, de louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Que o Senhor possa contemplar nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, que a nossa vida seja um louvor agradável ao Senhor, Pai. Nesse momento, agora, Pai, o qual leremos a Tua palavra, Pai, o qual traremos ensinamentos, que o Senhor possa nos conduzir nesse momento, Pai, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração. Nos ajuda, Pai, a colocar em prática aquilo que temos aprendido, Pai. Fica conosco, no nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Dando continuidade, então, ao nosso culto e à nossa série de pregações na carta de Paulo aos Efésios, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no capítulo 6 de Efésios, e nós leremos do versículo 1 ao versículo 9. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos estar orando nesse momento, pedindo para que Deus nos abençoe, nos instrua, que o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa aprender da palavra do Senhor, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra lida nessa hora, Pai, e pedimos que o Senhor venha, Deus, nos instruir, Pai, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, Pai, iluminar o nosso coração, iluminar a nossa mente, Pai, que o Senhor possa colocar no nosso coração a cada dia, Deus, o desejo de Te servir, Pai, em espírito e em verdade. Nos ajuda, Pai, a Te honrar, Pai, nos ajuda, Pai, a viver o Evangelho na prática, na nossa vida diária, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, então, depois de tratar de como deve ser o procedimento entre um marido e uma esposa cristã, de como deve ser um casamento de um casamento num lar cristão, Paulo agora continua as suas orientações, só que dessa vez, então, ele vai falar de como deve ser o relacionamento entre filhos e pais e entre servos e senhores, como deve ser o procedimento cristão nesses relacionamentos, no relacionamento de família entre pai e filho e nesse relacionamento entre servos e senhores, lembrando também que naquela época era comum, né, ter escravos, não que fosse uma prática louvável, e não é e nunca será, né, fazer com que uma pessoa seja escrava de outra, isso é algo totalmente que fere os princípios bíblicos,
mas era a realidade daquela igreja, daquela época no qual Paulo escreveu essa carta. Mas hoje a gente pode falar também a respeito de como deve ser o relacionamento entre um cristão no seu local de trabalho, de como deve ser a conduta do cristão em relação ao seu patrão, em relação àquele que está exercendo autoridade sobre ele. Como deve ser então o procedimento, o relacionamento de um cristão, né, nessas áreas onde a gente já abordou. E é a respeito disso que eu gostaria então de conversar com vocês nessa hora. Né? O dever cristão na igreja que segue, baseado nesses relacionamentos que nós acabamos de falar. Como deve ser então o procedimento, qual o dever que os cristãos têm em relação a esses relacionamentos. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de conversar com vocês sobre o dever cristão, né, o dever do filho cristão em relação ao seu pai. O dever do filho cristão em relação ao seu pai. Acompanhe comigo, então, no versículo 1, que vai dizer: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, o filho deve, em relação ao seu pai, obediência. É a mesma ideia que Paulo já vem construindo em relação à mulher de ser submissa ao seu marido. Então o filho então deve obedecer em submissão ao seu pai, porque é justo, porque é o que é correto, é o que é natural, né? Apesar da nossa sociedade ter invertido esse papel, né, tem feito com que as pessoas, com que os filhos sejam rebeldes em relação aos seus pais, mas não é esse o princípio bíblico. O princípio bíblico, o filho lhe deve obediência ao seu pai, porque isso é algo natural. Nós devemos honrar e obedecer os nossos pais, mesmo que não sejam cristãos. Mesmo que nossos pais não sejam cristãos, nós devemos obediência, não no sentido de que vamos fazer algo contrário ao ensinamento bíblico. Não. Quando nossos pais, então, nos aconselharem, nos aconselharem e nos instruírem a fazer algo que é contrário à vontade de Deus, nesse sentido a gente não deve, então, estar fazendo. Porque a Bíblia fala que aquele que ama mais ao pai e à mãe do que a mim, não é digno de mim, mas nós devemos obediência aos nossos pais, porque isso é louvável, porque as pessoas de fora vão glorificar a Deus na maneira como um filho cristão ele honra e ele trata os seus pais. O versículo 2 vai dizer então, né, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento não no sentido numérico, porque esse não é o primeiro mandamento, e não no sentido de ser o mais importante, né? Quando Cristo então ele resume os mandamentos em amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas esse é com certeza um mandamento de primordial importância, indispensável na vida cristã. Honrar os nossos pais, fazer com que os nossos pais sejam exaltados com um procedimento que nós como cristãos temos. Eu me lembro que antes de eu conhecer a Cristo, eu tive envolvimento com drogas, envolvimento com tráfico, com tantas coisas que envergonhavam o nome do meu pai. E meu pai então ele sabia de tudo aquilo que eu fazia e ele se entristecia. E como a gente não tinha muito diálogo entre eu e ele, então o que aconteceu? A gente ficou uns 6 meses sem se falar. Eu entrava dentro de casa e ele estava ali, eu entrava e saía e a gente não se conversava. Mas eu me lembro que quando eu conheci a Cristo, Cristo falou muito forte no meu coração que eu tenho que me reconciliar com meu pai. E foi algo muito difícil, porque a gente não tinha essa abertura, essa facilidade de expressar os sentimentos. Mas eu me lembro que eu fui falar com ele e falei: pai, eu posso te dar um abraço? Então ali eu abracei o meu pai e a gente então se reconciliou, voltamos a nos falar e hoje nós temos uma amizade muito boa. Ele abusa muito comigo, ele é muito abusado, acho que eu puxei um pouco disso dele também, abusa da minha cabeça, abusa da minha altura, mas é algo extremamente maravilhoso, um relacionamento restaurado. E hoje,
poder ter um filho que está no caminho do Senhor, e isso para ele é algo de muita honra, de muito orgulho, né? Saber que tem um filho que está seguindo o caminho certo. E nós, como filhos, então, temos que honrar, obedecer os nossos pais. A sociedade que nós vivemos, né, tem abandonado os seus pais, tem abandonado os mais velhos. Isso é algo muito comum nos nossos dias, né? Um ditado que as pessoas falam, né, que um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. Tem muitos pais hoje no asilo por negligência dos seus filhos. Então o filho cristão, ele deve honrar, ele deve cuidar dos seus pais, deve fazer com que os seus pais sejam assistidos, né? Quando seus pais não têm condições de por si só se sustentarem, por condições por si só, de falta de saúde também. Então é um dever cristão obedecer, honrar os nossos pais, para que tudo possa nos correr bem. É dever do filho cristão honrar e obedecer aos seus pais, né? O texto vai dizer que é um mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Não necessariamente o filho obediente vai viver 100, 120 anos, né? Pode acontecer de que uma pessoa que é obediente aos pais, ela possa morrer cedo. E também pode acontecer de uma pessoa que não obedece aos seus pais, que é rebelde, e essa pessoa então, ela viva longos anos sobre a face da terra. Mas o texto vai dizer que para que te vá bem, né? Então aquele que é temente a Deus, aquele que obedece ao conselho de seus pais, o conselho daqueles pais, o conselho de um pai piedoso, nunca vai ser para que seu filho se dê mal, ou para que ele vá se envolver com coisas erradas. Ele sempre vai instruir o filho para que ele ande no caminho do Senhor, para que ele faça as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Então há um convite à igreja que segue aos filhos de obedecerem aos seus pais, né? O apóstolo Paulo então está dizendo, está tratando, né, as crianças, né, com importância, porque no mundo de Paulo, no mundo bíblico, no primeiro século, mulheres, escravos e crianças não tinham voz e nem vez. Mas no cristianismo não, no cristianismo é diferente. As crianças são parte da aliança. Deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Então o apóstolo Paulo então está dando o lugar a essas crianças, a esses filhos, de honrarem e obedecerem aos seus pais. E em segundo lugar, então, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do dever do pai cristão em relação aos seus filhos. Lembrando que no mundo antigo, no Império Romano, os pais eles tinham total poder sobre os seus filhos. É interessante porque se a gente for olhar a história, vai ver que o pai ele tinha poder tanto de casar o filho, como de divorciá-lo, como de açoitá-lo, como de vendê-lo como escravo, e de até matá-lo. Então o apóstolo Paulo está fazendo, né, um contraponto com aquela cultura cruel que era o Império Romano. Agora o pai cristão, aquele que conheceu a Cristo, aquele que foi transformado, aquele que faz parte do povo de Deus, esse pai então ele não é mais esse pai cruel de como era aquele pai do Império Romano que poderia fazer de tudo de ruim contra o seu filho. O apóstolo Paulo então vai dizer que esse pai cristão, o dever desse pai cristão, Paulo vai chamá-lo, a atenção desse pai, a não provocar a ira aos filhos. O pai então ele não pode provocar a ira dos seus filhos. Então ele não pode fazer com que exercer autoridade, ele não pode ser opressivo em relação aos seus filhos. Ele tem que cuidar, ele tem que educar, mas ele não pode exercer total opressão sobre essa criança, né? Não pode então ter na família favoritismo, né? A gente viu que isso na história bíblica não deu muito certo. A gente vê que Jacó tinha José como favorito e como os irmãos dele sentiam raiva. A gente vê também em relação a Esaú e Jacó, o favoritismo também provoca a ira dos filhos.
o excesso de proteção, a criança não pode fazer nada, a criança não pode ir na rua, não pode brincar, tudo está errado, não pode vir, não pode ir. Isso também faz com que as crianças fiquem tristes, fiquem desanimadas. A falta de estímulo por parte dos pais também, estimular as crianças a pensarem por si só, né, a terem as suas vontades, a terem as suas ideias, né? Há muitos pais também que se projetam sobre os seus filhos, e isso também é algo muito errado, porque o meu sonho era ser advogado, mas eu tive que trabalhar, não consegui estudar, mas o meu filho, ele vai ser um advogado, vai ser um médico, porque o meu sonho era ser médico e eu não consegui ser, então eu projeto os meus sonhos na vida do meu filho, então eu faço com que ele fique oprimido e não permito que ele seja aquilo que ele realmente quer ser, aquilo que ele realmente tem talento, aquilo que ele realmente nasceu para ser. Então isso acaba provocando a ira dos filhos. Então o apóstolo Paulo vai dizer para os pais não agirem dessa maneira, para que os filhos não se entristeçam, para que os filhos não fiquem desanimados. Mas pelo contrário, né, o versículo 4, acompanhe comigo, vai continuar dizendo, né? E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, no sentido de nutri-los, além de nós pais termos a responsabilidade de trazermos alimento, roupa, abrigo aos nossos filhos, nós pais também temos o compromisso e a responsabilidade de nutrir a vida tanto física, espiritual e emocional dos nossos filhos. Cabe a nós, pais, então, nutrirem e encorajarmos os nossos filhos para que eles andem nos caminhos do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. Significa também que vai ter momentos da criação que vai ser preciso aquele puxão de orelha, vai ser preciso aquela bronca, mas tudo fazendo com que o filho seja estimulado a buscar a Deus, estimulado a viver de uma maneira correta, estimulado a viver uma vida agradável diante do Senhor. Não apenas para satisfazer as nossas próprias vontades, mas sim de acordo com o ensinamento e com a vontade de Deus. Então esse é o dever do pai cristão. Não provocar o filho a ira, não desanimá-los, não fazer com que eles sejam oprimidos dentro de um sistema opressor, onde eles não podem opinar, onde eles não podem desenvolver as suas ideias. Mas também deve ser um procedimento de um pai cristão, uma vida com disciplina, uma vida com regras, porque o pai que não disciplina, esse pai ele não ama. A própria palavra de Deus nos diz que eu disciplino a tantos quanto eu amo. Então a disciplina, a admoestação, o encorajamento deve ser o papel e o dever do pai cristão. O pai cristão, então, ele tem o dever de não provocar o filho a ira, mas de estimulá-lo a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Em terceiro lugar, então, a gente vai ver o dever do servo para com o seu Senhor. No mundo antigo, né, quando essa carta foi escrita, no primeiro século depois de Cristo, e até antes mesmo de Cristo, havia escravidão na terra, né? Era uma prática muito comum, e no Império Romano isso não era diferente. É interessante porque não só pessoas eram escravas para serviços braçais, mas até mesmo professores, médicos eram escravos, porque naquela época, né, diferente do que é hoje, não tinha essa questão de renegociar dívida, SPC, Serasa, não tinha naquela época isso. Então, se a pessoa então ficava devendo a outra e não tinha como pagar, a lei romana permitia que essa pessoa então pagasse a dívida, sendo escrava da qual ela estava devendo. Mas essa não é uma prática louvável, não é uma prática aceitável de acordo com os padrões bíblicos, né, com os padrões de Deus. A Bíblia não tolera esse tipo de procedimento. Mas a gente tem que levar em conta também que naquela época o cristianismo era considerado uma seita muito pequena em relação ao império que já estava formado. Mas o apóstolo Paulo então vai orientar aqueles servos a viverem uma maneira digna, sabendo que o Senhor deles está nos céus. Acompanhe comigo o que diz o versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne. Obedecei
segundo a carne, tendo em vista que eles têm um Senhor espiritual que está sobre a vida deles, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então vai instruir esses irmãos, né, que aceitaram a Cristo, né, sendo escravos, a viverem uma vida digna do Senhor, honrando aos seus senhores, vivendo uma maneira que eles viessem a servir esses senhores, não somente para agradá-los enquanto eles estivessem olhando, mas também fazendo tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo vai instruir os servos a viverem, a praticarem, a fazerem os seus serviços como se estivessem fazendo para o Senhor, não só para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor. Esse então deve ser o procedimento, deve ser o dever cristão da igreja que segue, né? Honrar a Deus com os nossos trabalhos, né? Hoje nós não mais vivemos no regime de escravidão, apesar de ainda existir em alguns lugares do Brasil e do mundo alguns focos ainda de trabalhos escravos, mas no geral é muito diferente. Então nós somos pessoas livres, mas que também trabalhamos e temos pessoas que exercem autoridade sobre nós, né? No meu serviço, no seu serviço não é diferente. Onde eu trabalho, por exemplo, né, tem o supervisor, tem o coordenador, tem o líder, muita gente para te mandar. Então qual é o procedimento cristão no trabalho? Né? Já que a gente não é mais como aqueles irmãos escravos, a gente né? Nós somos livres, mas somos também sujeitos a autoridades. É interessante como os cristãos eles erram com a sua conduta no trabalho. É muito comum vermos cristãos, muitas vezes nós também agimos de maneira negligente em relação ao nosso trabalho. Às vezes a gente fica chateado quando o patrão, quando alguém pede para a gente fazer algo além do que era previsto, né? E a gente às vezes faz cara feia e não quer fazer, e isso desagrada e desonra ao nome do Senhor. Então o convite, né, para nós cristãos, para nós que vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus, é servir aos nossos senhores, é servir aos nossos patrões de maneira como se a gente estivesse servindo a Deus, fazendo da melhor maneira possível, fazer o nosso trabalho com excelência, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Os nossos patrões, então, eles precisam ser beneficiados com os nossos trabalhos, com os nossos serviços. Nós precisamos fazer jus àquilo que nós recebemos para exercer o nosso trabalho. É muito comum vermos pessoas reclamando do seu salário, reclamando que não recebem uma avaliação, mas se quando olhadas, né, a maneira como elas trabalham, isso é totalmente contrário às suas reclamações. São pessoas que chegam atrasadas, são pessoas que botam atestado por qualquer motivo e estão sempre então reclamando do seu salário. O procedimento cristão, o dever do cristão, da igreja que segue, deve ser contrário a isso. Fazer as coisas como se faz, fazer as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. Esse deve ser então o padrão, o princípio bíblico para nós quando estivermos no nosso ambiente de trabalho, em tudo que a gente for fazer. Fazer como se estivesse fazendo para o nosso Senhor Jesus Cristo, que vê e contempla a intenção do coração de cada um de nós. O apóstolo Paulo então instrui os servos, né, a realmente de coração, com todo o coração, tratar, né, os senhores deles com honra, com dignidade, sabendo que Deus é Senhor sobre todos eles. Em quarto e último lugar, então, o apóstolo Paulo vai nos dizer do dever dos senhores em relação aos servos, do dever dos patrões em relação aos seus empregados. Né? Acompanhe comigo no versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Então, como, né, os patrões, eles esperam que os empregados os tratem, os sirvam de todo o coração, os sirvam com integridade, fazendo a melhor maneira possível. Esse também deve ser o procedimento do patrão do Senhor para com o seu servo. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que deixando de lado as ameaças. Era muito comum
Porque na época que a carta foi escrita, os escravos, os senhores tinham total direito sobre a vida deles, e eles eram ameaçados o tempo todo. E esse então não deve ser o procedimento de um cristão, um patrão, em relação aos seus empregados, sejam eles cristãos ou não. Né? Não é eu vou tratar numa empresa, o patrão o patrão é crente, então vai tratar os empregados crentes de uma maneira e aqueles que não conhecem o evangelho de outra, não. O procedimento, então, o dever do patrão cristão é tratar com honra, com dignidade aos seus empregados. Assim como eles querem ser tratados, eles devem tratar também os seus empregados. O apóstolo Paulo vai dizer, então, que não com ameaças. Era muito comum, então, os senhores ameaçarem os seus escravos. Né? E muito comum hoje a gente vê isso também em grandes empresas, em comércios, onde há o exercício da autoridade, há a possibilidade então de abuso de autoridade, assédio moral, e isso não faz parte do procedimento de um cristão. Esse não deve ser o modo como age um patrão cristão. Não pode agir com ameaças, né? Impondo regras que as pessoas sejam oprimidas. Não é esse o procedimento do patrão cristão. Muito pelo contrário. Né? Deve ser um relacionamento amoroso, um relacionamento sabendo que Cristo é Senhor tanto de um como de outro, como o apóstolo vai continuar dizendo nesse versículo 9, né? Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não é mais importante o patrão do que o seu empregado. Não, nem o empregado mais importante do que o seu patrão. Todos nós somos iguais diante de Deus. Então precisamos agir de maneira amorosa uns com os outros. Então um empregado deve fazer o máximo possível para agradar o seu patrão, para fazer da melhor maneira possível o seu trabalho, mas o patrão também deve tratar o seu empregado com amor, com dignidade, sem ameaças, sem crueldade, né, sem perseguições, né, sabendo que Cristo é tanto Senhor deles como nosso também. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma maneira digna da vocação em que fomos chamados. Que o nosso dever cristão possa mesmo honrar o nome do nosso Senhor na nossa vida diária. Que Deus possa nos ajudar a sermos filhos obedientes aos nossos pais. Que possamos ser pais que eduquem os filhos na correção, na disciplina do Senhor. Que não venhamos a provocar a ira dos nossos filhos, desencorajando-os, mas que a gente possa, a cada dia, nos esforçarmos como pais para fazer com que os nossos filhos cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser empregados e empregadas que honrem ao nome do nosso Senhor. E aqueles que têm autoridade dadas por Deus, aqueles que são patrões, que possam também tratar os seus empregados de maneira digna, com amor, com respeito, sem ameaças, sabendo que para Deus não há a acepção de pessoas. Estamos chegando então ao final do nosso culto. Nossa oração é para que Deus nos proteja, para que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na presença dEle, e que o mais breve possível nós possamos estar juntos, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Eu quero nessa hora estar orando pela tua vida, pedindo para que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que Deus possa nos guardar nessa semana que se inicia e que a gente possa, como cristãos que somos, honrar e engrandecer o nome do Senhor com o nosso viver diário. Vamos estar orando nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai, lida nessa hora, explicada, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a colocá-la em prática para a honra e para a glória do Senhor, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos filhos obedientes, Pai. Nos ajuda, Deus, a sermos pais, Deus, que instruam os nossos filhos, Pai, com carinho, encorajando-os, Pai, para que eles possam servir ao Senhor a cada dia mais, Deus. Nos ajuda, Deus, a sermos bons empregados, Deus. Por favor, Deus, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, que o Senhor possa abençoar, Pai, a cada patrão crente, Pai, que esteja ouvindo essa palavra, que o Senhor o ajude também, Deus,
a tratar com carinho, com mansidão, os seus empregados, Pai. Que o Senhor possa nos guardar, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém.